Shalom, meus irmãos, graça e paz, pastor Ilmar Satemeric, Heller Kaiser, falando aqui da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, presidência e direção do pastor Abraham Robson Ferreira. A ADEF é uma igreja que tem 12 anos apenas, já estamos em mais de 30 cidades e mais de 6 países aqui da Europa. Tem o seminário dela, que é o Centro de Excelência de Educação Cristã, CEEC, e nós também falamos pelo nosso seminário, Bereshit, fundado no Brasil em 1992. Estamos ministrando as aulas de especialização bíblica, Pentateuco, Êxodo, matéria as 10 pragas. E nós estamos falando sobre as pragas uma por uma agora. Falamos de 5 pragas na aula passada, vamos falar agora de mais 5, da sexta em diante nessa aula. Vamos então verificar aqui que a sexta praga é a praga das úlceras. Tanto vai atingir homens como animais. Capítulo 9 de Êxodo, versículo 8 a 12. Moisés pegou cinza do forno, transformou em pó miúdo, poeira, e aí essas poeira miúda virou tumor, que é um furúnculo, uma erupção, que virou úlcera nos homens e nos animais. E dava bolha, né? Fazia aquelas coisas assim. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés. Se nas primeiras pragas imitaram, as 2 primeiras imitaram, na terceira não conseguiu imitar mais. Era imitação, ilusionismo. Janes e Jambres eram os magos, diz Paulo escrevendo a Timóteo. E agora aqui a praga está atingindo eles também. Úlceras vão arrebentar nos animais e vão arrebentar em todos os egípcios. Aí temos essa praga também, essa praga das úlceras, não menciona que ela acabou, não fala sobre o fim dela. A 7ª praga é o granizo, pedra caindo do céu, com fogo, pedra e fogo e chuva, trovões junto. Êxodo 9, 13 a 35. É chuva de pedra. Nunca houve no Egito. Feriu tudo que tinha no campo, homens, animais, e junto com essa chuva de pedra veio trovões e fogo, diz Êxodo 9, 34 e 9, 24. E aí atingiu a planta do campo e quebrou as árvores. Nesse tempo aí nós tínhamos já o linho e a cevada que já estava na espiga, então mais ou menos é o mês primeiro, né? Porque o mês de Abib é o mês das espigas. E a cevada é a primeira que se colhe, ela era apresentada, o molho dela no primeiro dia, que era o dia 15, e dali contava 50 dias para apresentar já o molho do trigo, que era a segunda colheita que vinha. Nessa praga do granizo, vai atingir com grandes trovões, a palavra grandes trovões aí é Kol Elohim, quer dizer, voz dos deuses. O trovão chamado aqui como voz dos deuses. Kol é voz, Elohim, os deuses. Trindade, né? Então só sobrou o trigo e o centeio para a próxima praga, que nessa 7ª acabou com a cevada e com o linho. E o faraó começa depois, vamos ver que ele anda confessando pecado e tal. Então essa praga também, essa praga foi encerrada. Diz aqui que Moisés orou e Deus parou com essa praga aí. Vamos continuar, a 7ª praga já se foi. 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Depois, então, do granizo, com fogo e trovões, que é a Kol Elohim, vem, então, o gafanhoto. Os gafanhotos, tem muitos nomes de gafanhoto na Bíblia, né? Esse nome, especialmente aqui, Arbé, ele está mais ligado ao gafanhoto que já está quase na fase final de crescimento dele, que já está começando a migrar. Ele começa pequenininho, come só a folhinha, depois ele come o caule, depois ele come a árvore, depois come tudo. Então, aqui ele diz que cobrirão a face da terra, comerão o restante que sobrou, quer dizer, que sobrou da praga das pedras, da chuva de pedra, já tinha acabado com a cevada e com o linho, agora vai comer o centeio e o trigo. E toda árvore que crescer no campo também vai ser destruída, encherão as casas, gafanhoto nas casas de Faraó, dos oficiais, do povo, nunca viu, nem teus pais, nem avós. Deus trouxe um vento do leste e trouxe os gafanhotos, né? Dia e noite foi aquele vento trazendo gafanhoto. Na manhã seguinte era gafanhoto puro. Nunca houve tal e nem haverá jamais uma praga como essa daqui de gafanhoto. Tem tanto gafanhoto que a terra se escureceu. Eles devoraram a erva da terra, devorou o fruto, devorou tudo que era verde, devorou a erva do campo. E essa praga também diz que ela foi encerrada, que Deus, Faraó pediu, Moisés orou, e Yahvé mandou um vento do ocidente, o vento do ocidente é de cá, e jogou tudo no mar de Suf, né? Mar Vermelho, vamos ver uma aula sobre isso depois, mar de Suf, mar de juncos.
Nona praga, capítulo 10 de Êxodo, versículo 21 e 29. É a praga das trevas, escuridão. Escuridão, roxa. Essa palavra é a mesma usada lá em Gênesis, quando havia trevas sobre o abismo. É a mesma palavra. São palpáveis, são como se pegasse, tão densa que é. Você pode tatear. O verbo é o verbo machacha, apalpar. São espessas, muito densas. Aparece 10 vezes no Velho Testamento essa palavra aí, densa, espessa. Foi por 3 dias de escuridão total, ninguém viu ninguém se levantou do seu lugar, só lá em Israel, na terra de Gósen, lá embaixo, né? Embaixo aqui, no delta do Nilo, na foz do Nilo, é que havia luz. Aí Faraó, então, nesse caso aqui, ele vai expulsar Moisés. É a única ocorrência que Faraó fez. Expulsou, falou, guarda, não quero ver mais seu rosto. Se eu ver seu rosto, você vai morrer. Mas foi mentira, né? Que depois ele manda chamar Moisés na praga dos primogênitos, para falar, Moisés, sai, leva tudo, vai embora, e tchau. Mas ele mentiu aqui, dizendo que nunca mais ia ver o rosto dele. E Moisés também falou assim, nunca mais tornarei a ver seu rosto. Êxodo 10, 29. Mas viu, né? Ainda uma vez na praga dos primogênitos. Está lá em Êxodo 12, 31, que todavia Faraó chamou Moisés no dia da morte dos primogênitos. Logo ele viu. Então essa praga das trevas foi um tipo de uma pausa, de um break, né? Um stop. 3 dias, pessoal, mas essa praga eu creio que ela foi mais para o povo ter paz em Israel e Gósen e preparar a matutagem, preparar a mochila, preparar as malas. Então foi 3 dias que teve luz ali, enquanto lá no Egito eles não podiam mexer, nem podiam fazer nada, que nada iluminava nada, tão palpável e densa que foi. E a última praga, que é a praga dos primogênitos, né, que morreram todos os primogênitos, capítulo 11 e 12, à meia-noite, os egípcios expulsaram todo mundo, por isso eles pediram joia de prata, joia de ouro, vestes, né? Capítulo 11 e 2, eles receberam isso. Morreram primogênitos dos animais e primogênitos dos homens. Então tinha casa que morria tudo, porque o marido era primogênito, morria, a mulher era primogênita, morria. Só tinha o filho primogênito, morria. Ou se tinha 2, morria 1. Vamos pensar que tinha só 1, né? Pode ser uma casa, morrer tudo. Tinha um gato que era primogênito, que tinha um gatinho que era primogênito, um cachorro que era primogênito, um jumento que era primogênito, um camelo, um cavalo, assim morria tudo. Então foi uma coisa terrível, né? Foi muita morte mesmo, e foi um sinal, porque na terra de Gósen, onde eles haviam passado sangue nas ombreiras, não aconteceu coisa nenhuma, eles tiveram livramento. Então, essas 10 pragas, esses 10 milagres, 10 miraculos, 10 prodígios, né? Alguns deles tiveram fim, como a praga do sangue, não se sabe se parou, mas deve ter parado porque a água correu, né? As rãs também não menciona a rã, sim menciona que parou. As moscas também foram encerradas, a peste, a praga do granizo, o gafanhoto também foi tirado. As trevas depois de 3 dias acabaram. E os primogênitos também morreram, primogênito acabou. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.